Olá, damos continuidade ao capítulo 15 do livro Missionários da Luz, capítulo esse denominado Fracasso, onde André Luiz, acompanhando um processo reencarnatório muito mais complicado do que o anteriormente estudado, no caso de Segismundo, vamos verificar aqui o desfecho deste trabalho do plano espiritual. Nestes casos, onde a mãe se torna ou é irresponsável, né? E ignorantes ainda das leis divinas do amor e da harmonia, ok? Vamos dar continuidade. Nós vimos que na casa desta mãe, que está com o espírito de Volpini reencarnando, há 3 espíritos de condições bastante inferiores, interessados mais em possuí-la na vida material para os seus prazeres, né? Querendo despojar-se daquele espírito que está para reencarnar, o que lhes atrapalhariam os seus desejos de prazeres fúteis e fáceis, ok? Enquanto a senhora se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva, os cooperadores de Apuleio se aproximaram saudando-nos atenciosamente. Infelizmente, disse um deles ao chefe, a situação aqui é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. A nossa irmã aqui afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, unindo-se voluntariamente, e indicou as entidades viciosas que a cercavam, a estes adversários infelizes. Entrega-se agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis, e enorme é a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que se tem feito consumo sistemático. Aliados semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini, que está para reencarnar, é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou em seguida. Já sei o que se projeta para esta noite. Sim, considerou o interlocutor. Apelamos para sua autoridade porque a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância da nossa presença. Cesarina, com excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inconscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez já adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliado pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo de reencarnação verificado em casa de Raquel. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era assediada por eles, provocando-me terrível impressão. Percebi, pela intensa anormalidade dos órgãos geradores, que o aborto não poderia demorar-se. Apulei igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e falou-nos. Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, ele salientou. Tentarei o derradeiro recurso. Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou seguido de uma senhora idosa.
Esta, disse-me ele indicando, é a dona da casa e velha amiga de Cesarina. Ela é suscetível de receber-nos a influenciação. Aproveitar-lhe-ei o concurso para a nossa desventurada irmã de futuro. Para nossa desventurada irmã de futuro, não possa dizer que lhe faltou assistência e conselho adequado. Um gesto de bondade, já observado por mim em diversos superiores de nosso plano, colocou a destra sobre a fronte da recém-chegada, que se acercou de Cesarina com muita ternura e falou: Minha amiga, estou muito receosa por você. Não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que se exceder? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Abriguei você em nossa residência como se o fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de vê-lo reaproximar-se do esposo, que, segundo creio, deve estar ausente por simples questões de incompatibilidades de gênio. Mas se você não se defende do mal, como atender à situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra que perseguiam Cesarina por invigilância dela, envolveu-a nos braços como se desejasse comunicar-lhe o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e lhe ouviam as palavras sensatas, porque todas exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado que nós não podemos registrar aqui. A interpelada, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e acrescentou: Tranquilize-se, minha boa Francisca. Não precisará ensinar-me virtude. Tenho meu compromisso para hoje e não posso faltar. Não concordo, Cesarina, tornou a interlocutora com energia, sob a inspiração direta de Apuleio. Nem estou fazendo-lhe pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero apenas despertar suas fibras de esposa e de mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, ele não é digno de consideração. Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pondera você sobre o futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negatividade e impermeabilidade. 2 horas passou a conversação na qual o diretor dos construtores usou de toda a caridade, lógica e paciência nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel fonfonou à porta. Cerrando o pequeno estojo de perfume, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiam no carro célere, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra. Algo triste, o chefe de serviço dirigiu-se aos colaboradores, declarando: Podem regressar, queridos, à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi muito bem cumprido e, olhando para mim, significativamente acrescentou: Irei eu mesmo, em companhia de André, buscar Volpini para recolhê-lo em lugar conveniente. Veja que, diante desta situação, dessa irresponsabilidade de Cesarina, a mãe grávida do espírito de Volpini, ele será retirado por estes amigos espirituais e condicioná-lo em lugar apropriado ao seu refazimento espiritual. Como nós vimos no processo reencarnatório anterior, o perispírito de Volpini já tinha sido também reduzido e estava já ligado ao feto que aqui nas informações já contava com 7 meses no útero de Cesarina. E ele agora será retirado deste processo reencarnatório.
repetindo esse trecho. Irei eu mesmo, diz Apuleio, em companhia de André, buscar Volpino para recolhê-lo em lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, eles não são insensíveis. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande balão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música barulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Mantenha-se em defensiva, advertiu-me o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar ambientes como estes para serviços de proteção. Não nos cabe aqui descrever as paisagens tristes desdobradas ao nosso olhar, diz André. Cumpre-nos aqui tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Ciserina naquele ambiente em companhia de um cavaleiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleia aproximou-se e retirou Volpine, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, viu aplicar passos magnéticos em toda a região uterina de Cesarina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpine, que confiara às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo o diretor dos construtores de reencarnação. Desliguei, André, o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveriam esquecer de ministrar o devido socorro à mãe vigilante. Ela precisa continuar a sua luta terrestre quanto possível para aproveitar alguma coisa desta oportunidade de encarnação que ela atravessa. Retiramos-nos conduzindo o companheiro espiritual que reencarnaria prematuramente desligado a uma organização socorrista, mas, depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã, dirigi-me à residência que visitáramos na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que eu desejaria lhe saber. Cesarina, explicou a matrona preocupada, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversação, recolhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar incontinente a infeliz criatura que deixáramos na noite anterior na festa elegante. Fortemente impressionado, vim a saber Cesarina, em gravíssimas condições de saúde, que acabara de dar à luz a uma criança morta. E aqui termina esse estudo, este relato de André Luiz num processo reencarnatório fracassado, onde tiveram que retirar o espírito reencarnante do útero da mãe inconsequente espiritualmente, pois o feto já estava por demais contaminado e possivelmente este Volpine terá outras oportunidades de reencarnação. Mas ali, naquele momento, André Luiz, ele acompanha a Cesarina e vê que ela dá à luz a um corpo inerte, pois o espírito reencarnante já havia sido retirado na noite anterior, enquanto ela se encontrava em prazeres fúteis e desnecessários. Agradecemos a vocês acompanharem estes nossos estudos e, assim, se forem desejosos como nós a divulgação,
do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho, da Boa Nova e dos princípios consoladores da doutrina espírita, que divulguem esses nossos vídeos junto de seus amigos e familiares. E assim, com certeza, todos nós adquiriremos maior consciência espiritual e moral para evoluirmos mais rapidamente. Fiquem com Deus e muito obrigado.